diferença de psiquiatra para psicólogo? Qual que é melhor? Qual que eu procuro primeiro? Ficou com dúvida? Então esse vídeo é especialmente para você. Vem ver! Queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do quadro Carol Explica. E o vídeo de hoje é para responder muitas perguntas que não só os meus clientes, mas seguidores e inscritos aqui do YouTube sempre me fazem. Carol, quem que eu procuro primeiro? Quem que é melhor para tratar o meu problema? Então, gente, vamos esclarecer todas essas dúvidas nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para já se inscrever, dá aquele like e corre para as minhas outras redes sociais, como o Instagram, que eu posto bastante conteúdo por lá. Bom, gente, a primeira dúvida é: qual a diferença então de psicólogo para psiquiatra? O psicólogo é um profissional que vai se formar na faculdade de psicologia, que é o meu caso. Então a gente faz a faculdade de 4, 5 anos, dependendo da instituição, e aí depois a gente se forma e vai atuar em diversos ramos, né? Então tem psicologia do trânsito, psicologia do esporte, psicologia hospitalar, escolar, organizacional, forense e muitas outras, e a clínica, que é o meu caso. Então, você pode se formar aí na faculdade de psicologia, fazer alguma pós-graduação em alguma abordagem teórica, que no meu caso eu fiz psicologia comportamental na USP, terapia de casal e neuropsicologia, e aí você pode estar atuando em diversos ramos, como por exemplo, dentro da psicologia clínica, né? Você pode atuar com crianças, com autismo, terapia de casal, idoso, transtorno mental, você pode aplicar testes, luto, divórcio, gente, é uma lista assim imensa. Por isso que eu sempre explico, quando você for procurar um psicólogo, você tem que falar um pouquinho ali da sua queixa, da sua demanda, para ver se é o psicólogo ideal que vai tratar da sua demanda. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal que eu explico quais são as grandes abordagens teóricas dentro de uma psicologia clínica. Para adiantar aí para vocês, é a psicanálise, a humanista e a comportamental. A comportamental é a minha. E esse psicólogo clínico é toda semana. Então você tem um horário fixo, aí varia muito, né? De convênio particular, mas é em torno de 30 minutos a 1 hora. Você vai poder contar sobre a sua vida, sua infância, os problemas que você tá passando aí no seu dia a dia. Então, quando você vai para um psicólogo, você tem que ter uma demanda específica. A terapia é um processo de autoconhecimento para mudança de comportamento. Agora, gente, o psiquiatra não é psicólogo, ele não fez o curso, a faculdade de psicologia. O psiquiatra, ele é um médico, então ele fez aí os seus 6 anos de faculdade e depois ele fez a residência médica, ele se especializou em psiquiatria. Então ele pode ser um psiquiatra infantil, de idoso, para forense, ele pode ser um psiquiatra para trabalhar em hospital, ele pode trabalhar em presídio. Então também vai ter as variações mais de especialização igual o psicólogo tem. Agora, a grande diferença, gente, de um psiquiatra e de um psicólogo é que o psiquiatra que vai conhecer o desenvolvimento do cérebro, ele vai conhecer todos os aspectos dos transtornos e, principalmente, ele vai saber medicar. Então, qual que é o meu problema comportamental? Então, eu tô com estresse no trabalho, eu tô em luto de uma perda de um parente, eu tô passando por um momento muito difícil de ansiedade. Então, o médico, ele vai saber reconhecer essas características e ele vai medicar. Gente, é a grande diferença de um psiquiatra para um psicólogo, porque o psicólogo, ele não receita medicação, mas ele também vai saber dos transtornos mentais, ele vai saber reconhecer aí os efeitos cerebrais que acontecem de um transtorno, se for um caso de um psicólogo específico em transtorno mental ou neuropsicologia, que é o meu caso. Então, se você for para um médico
que você tá aí passando, por exemplo, uma depressão pós-parto, se você tá fazendo terapia, que é um psicólogo que não manja de depressão, por exemplo, de transtorno mental, ele não sabe sobre maternidade, não é o ramo dele, ele não vai saber lidar com o seu caso. Então, cada caso no seu profissional. Então, o psiquiatra, ele vai manjar das medicações. Ali, você chega no consultório, qual que é a sua queixa? Ah, doutora, eu tô sofrendo de ansiedade, eu tô com insônia, eu tô com uma compulsão alimentar. Então, você vai relatar os sintomas físicos, comportamentais e sentimentais e o médico ele vai passar uma medicação para melhorar. Já o psicólogo, como ele não dá a medicação, a gente vê qual que é aquele problema, qual que é aquela demanda e a gente vai trabalhar ao longo de um certo tempo para poder fazer a mudança comportamental. Então, gente, o tratamento em paralelo com os dois é fundamental. Mas são todos os casos? Não. Como, por exemplo, se um paciente, um cliente chega para mim em consultório com uma depressão grave e ele não ainda está tomando medicação, ele ainda não fez a primeira consulta psiquiátrica, ou um caso de esquizofrenia, eu, psicóloga, eu não consigo atender. Por quê? É um caso orgânico. Então eu preciso que esse meu cliente faça o tratamento medicamentoso primeiro, para depois ele retornar em mim. Ou é um caso que é um cliente que já estava em terapia comigo, e aí por algum motivo acontece alguma coisa, ele passa a ter depressão, por exemplo, e a gente tá ali em processo psicoterápico, a gente tá patinando, ele não tá melhorando, eu posso fazer o encaminhamento psiquiátrico junto com a terapia, porque é um cliente que já está comigo, certo? Então, gente, cada caso é um caso, precisa avaliar corretamente. Agora, quem eu procuro primeiro? De verdade, tanto faz. Você pode procurar um psiquiatra se você quer tomar uma medicação para aquele caso. Agora, eu quero muito me autoconhecer, eu quero mudar quem eu sou, mudanças comportamentais, a gente procura o psicólogo. Agora, se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho uma depressão, se eu tenho uma compulsão alimentar, por exemplo, e eu procurei o psiquiatra, vocês precisam saber disso, gente. Já tem outros vídeos no canal que eu explico aqui. Você vai tomar essa medicação para melhorar o seu problema. Só que esses padrões comportamentais que fez com que você chegasse no ápice de uma ansiedade, de uma depressão, de descontar na comida, essa medicação não vai ser o suficiente. Você vai precisar fazer uma mudança comportamental na sua vida, na sua rotina, nas suas relações, para tentar descobrir o porquê que você chegou nesse contexto que você tá hoje. Eu, psicóloga, e Carol mesmo como pessoa, eu sou super a favor de medicação. Mas eu sou daquelas profissionais que eu acredito que a medicação ela não é eterna. Eu vou ser dependente de remédio para ansiedade, eu vou ser dependente de remédio de depressão pro resto da vida? Não, gente. Mas a medicação, ela vai mascarar, ela vai aliviar aqueles sintomas. Tem casos, gente, em terapia que não vejo necessidade do cliente procurar a psiquiatria, a medicação, enfim, tem até vídeo aqui no canal que eu explico a combinação perfeita, o match perfeito entre terapia e encaminhamento psiquiátrico. Agora, tem alguns casos de psiquiatria que as pessoas não precisam procurar a terapia, ela não quer se conhecer, ela não tem uma demanda muito específica de mudança de comportamento. Agora, tem alguns casos que, inclusive, os psiquiatras puxam a orelha porque precisam ter uma mudança comportamental. E, gente, medicação psiquiátrica, vocês precisam entender isso que é muito importante. A medicação psiquiátrica é muito, mas é muito diferente de eu estar com uma dor de cabeça e tomar um remédio para dor. Por quê? Você vai tomar esse remédio para dor, em 20 minutinhos ele vai sanar a sua dor de cabeça. O remédio psiquiátrico, ele é diferente, ele é um tratamento. Você vai começar a ver efeito a partir da segunda semana. Então, muita gente que às vezes vai em psiquiatra, que começa a tomar remédio, em 2 dias fala: Tá vendo? Psicólogo não funciona. E no psiquiatra você vai dar remédio para gastar meu dinheiro, não funciona. Você vai começar a ver o resultado a partir da segunda semana. E o remédio ele vai assentar no seu organismo em até 3 meses. Depois que você vai começar a ver a melhora na sua queixa. Então vamos supor que você é ansioso, você começou a tomar um ansiolítico. Ele vai começar a fazer efeito a partir da segunda semana. E em paralelo à terapia é quando a gente vai dando as práticas, as dinâmicas, as orientações, as tarefas para o cliente
paciente ele ir melhorando, começando a se adaptar com a nova medicação. Então tem alguns remédios que eles vão ter alguns efeitos colaterais nas primeiras semanas. Diarreia, boca seca, insônia, baixa libido. Então você perde um pouquinho ali em algum outro fator, mas você ganha naquela queixa. Então, por isso que o paciente, o cliente, ele precisa saber o que ele está tomando. Por que você precisa de receita? Por que às vezes alguns são tarja preta? Porque você precisa de uma receita médica. Você não consegue comprar lá com um farmacêutico numa farmácia normal. Então você precisa ou manipular ou comprar na farmácia. E ele precisa ter esse contato franco com o psicólogo, com o psiquiatra, para ele saber que não vai melhorar ali em 2 dias, não. Ele vai ter que ter um pouco de paciência. É um tratamento psiquiátrico. Depois que ele começou a melhorar, lá pelo 3º mês, quando o remédio ele já assentou no organismo, você vai ficar fazendo esse tratamento psiquiátrico por pelo menos 1 ano. É quando você vai de 3 em 3 meses, depois você volta no psiquiatra em 6 meses, para ver se tá tudo bem, precisa aumentar a dose, baixa a dose. Depois que completou 1 ano fazendo o tratamento psiquiátrico, é quando o médico vai te falar: e aí, fulaninho, vamos fazer o exame? E aí é nessa hora que os pacientes: meu Deus, Não quero, doutor, eu não tô bem ainda. Não, e se eu voltar a ser quem eu era? E aí as pessoas falam: não, porque remédio causa dependência. Gente, não causa dependência. O que causa é a pessoa ter aquele Receio, aquele medo de voltar a ser quem era antes. Mas se a pessoa tá fazendo terapia, isso não acontece. Então, se ele começou lá na dosagem mínima e foi aumentando e chegou no nível X, ele vai pegar esse X e vai diminuindo aos poucos. Aí vai levar mais 1 ano. E se a pessoa para com um tratamento psiquiátrico, a pessoa não voltou mais no médico, a pessoa às vezes está sem dinheiro, ou ela esqueceu de comprar, pode ser meses ou até ano. Quando ela voltar a fazer esse tratamento psiquiátrico de novo, que provavelmente ela Piorou? vai ter que começar o tratamento do zero. Por isso que não pode parar o tratamento psiquiátrico. E outra coisa, tem muita medicação que não pode você fazer o uso da medicação junto com bebida alcoólica, porque intensifica os sintomas. Então, se eu tenho ansiedade, eu tô com muita insônia e tô tomando remédio psiquiátrico para isso, se eu tomo aquela bebida, vai intensificar essa insônia e ela corta o efeito. Então, às vezes as pessoas falam: Eu vou ter um aniversário hoje à noite, eu vou tomar uma cervejinha, então eu não vou tomar o remédio psiquiátrico hoje. Não adianta. Ele vai cortar o efeito do mesmo jeito. E aí é essa informação que você precisa perguntar pro seu psiquiatra dessa sua medicação. Quanto tempo que corta o efeito? E você também parar pra pensar: eu tô fazendo um tratamento psiquiátrico. Você não vai poder mais tomar a cervejinha depois do serviço. E se você tá tão dependente daquela bebida, olha só como já não é um conteúdo pra falar na terapia. Posso fazer os dois ao mesmo tempo? Claro que pode, gente. Muita gente às vezes não faz por conta de dinheiro, porque realmente uma consulta psiquiátrica ela é mais cara. Em contrapartida, a terapia ela é semanal, então ela acaba sendo mais acessível que a consulta psiquiátrica. Então, normalmente, quando são clientes que não têm condição financeira, que normalmente eu indico, começa a terapia. Claro, se o seu caso não for orgânico, né? Uma depressão muito grave, uma esquizofrenia, um toque que você não consegue mais sair de casa, enfim. Agora, se for um caso mais tranquilo, procura um psicólogo para começar a tratar essa demanda. E aí, o que eu combino com os meus clientes? Se 1 mês de terapia, se eu percebo que a terapia não vai funcionar por agora, a gente para ele fazer o tratamento psiquiátrico por pelo menos 3 meses e depois ele retorna para o atendimento da terapia. Outra coisa muito importante, gente, que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Nossa, mas às vezes eu vou no psiquiatra e a consulta dura 1 hora. Ele pergunta da minha infância, quer saber da minha vida, intestino, sono, alimentação, casamento, trabalho, filhos, profissão, enfim. Tem alguns psiquiatras que são psicanalistas. É um psiquiatra que ele pode fazer ali a terapia clínica, não a psicoterapia. Psicoterapia é só o psicólogo que faz. Eles podem ser psiquiatras que fizeram ali a formação em psicanálise, que eles vão conseguir te atender. Obviamente, vão te passar a medicação, mas também vão conversar. Vai ter uma sessão de terapia e também
tem alguns outros psiquiatras que têm a formação em terapia comportamental. A terapia comportamental são profissionais da saúde que podem fazer a abordagem comportamental para seguir aí nos seus âmbitos profissionais. Gostaram do vídeo? Foi um vídeo bem explicativo, espero de verdade que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha com seus amigos, familiares, conhecidos, para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas assistirem. Combinado? Então agradeço as pessoas que sempre me perguntam, porque esse vídeo é muito especial por conta dessas perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem já sabem, podem deixar aí nos comentários que eu faço questão de responder. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu tinha pensado assim, psiquiatra e psicólogo, qual a diferença? Bom, a única coisa que eles têm em comum é que começa com a letra P. Mas fica muito ridículo, né? Parece como psi, Mas fica ridículo, né? Não, mas fala aí.